Vamos lá, meus queridos, agora continuar a leitura em 1 Timóteo capítulo 4, né? Não vou me alongar tanto, tá? Detalhando aqui. Então nós paramos no verso 12, né? Vamos para o 13. Lembrando que Paulo está dando recomendações para que Timóteo possa construir um caráter de liderança, um caráter cristão, né? De um líder. Verso 13: persiste em ler, olha só, exortar, ou seja, encorajar e ensinar, até que eu vá, né? Paulo estava falando para ele. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então Paulo traz aqui uma série de recomendações para que Timóteo possa então construir esse caráter ético, né? Mas vamos para o capítulo 3, eu só pulei um pouquinho lá, que é a minha intenção de estar de fato trazendo para vocês aqui o conteúdo. Então nós vamos falar sobre ética na família, tá? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, ética na família. Então como que o cristão, o líder cristão, o ministro cristão, ele precisa lidar com a ética na família. Lembrando que éticas são regras de comportamento. Então, como eu me comporto em relação à minha família? Eu sendo cristão, eu sendo líder, eu sendo pastor, como que eu devo, como que a Bíblia diz que eu devo me portar a respeito da minha família? Quais são as recomendações? Olha só, vamos desde o começo, né, para pegar a leitura toda, o escrito de Paulo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Calma aí que tem um bocado de coisa aqui, eu vou aos pouquinhos, né? Então ele está dizendo, ó, deseja o episcopado, deseja o ofício, né, a ocupação ministerial, a liderança, uma função na igreja. Então convém que tenha algumas qualidades. Vamos lá, uma por uma. Tem que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que jamais pode ser corrigida, mas é uma pessoa que ela tenha uma postura que seja exemplo, irmãos. E um exemplo não é uma pessoa que nunca erra, isso é impossível, isso é o Jesus da vida. Jesus só houve um, né? Não tem como, não é impossível, não existe ser humano que não erre. Mas uma pessoa que não seja essa pessoa que é repreendida, né, frequentemente, uma pessoa que inclusive não é repreendida nas coisas básicas, é uma pessoa que tem autoridade, que seja exemplo, que embora ela erre, mas ela continua sendo exemplo. E tem essas pessoas que elas erram, mas o erro não é tão grave a ponto de desabonar a sua própria fé ou tirar a sua autoridade, né? São seres humanos. E até o ser humano convertido, discípulo de Cristo, imaduro, até quando ele erra, ele pode ser exemplo nesse erro. Quando reconhece com humildade, quando se arrepende, ele continua sendo exemplo, irmãos. Não deixa de ser. O Davi para nós não é exemplo até hoje, na Bíblia. Ele tem muito mais virtudes do que erros, né? Pecados. Então, foram pecados graves. Mas nem por isso ele deixou de ser um herói da fé, deixou de ser um exemplo, que ele tinha muitas virtudes. Então quando a gente pega as virtudes de Davi, nossa, coisa assim excepcional, né? Uma pessoa honesta, sincera, humilde, quebrantado, assim, fantástico. As virtudes de Davi são fantásticas, a despeito dos seus pecados. Então é o que a gente tem que entender, irrepreensível nesse sentido. Marido de uma mulher. Então a recomendação é que o pastor, ele seja uma pessoa casada e fiel à sua esposa, leal à sua esposa. E aquela cultura lá que você tinha falado? Hã? E aquela cultura que você falou assim, voltando à aula passada, você falou. E como é que se encaixa esse versículo? Então, ali é algo assim, foge de fato foge, como eu vou dizer, do normal. A gente está tratando com regras. Há uma exceção. As exceções, elas são exceções. A gente não tem que pegar aquilo lá e fazer uma regra. Lá, essa regra não tem como ser aplicada. E aí, o que acontece, Erickson?
a gente trabalha em cima de pecado, no sentido que quando nós temos condição, quando é possível aplicar regra, a gente aplica a regra. Não é a nossa cultura. E nem é a cultura do cristão lá. Nós estamos falando de cristão. Nós estamos falando de uma pessoa que tornou-se cristã, que tinha uma condição que ela vai ter que conviver com aquilo com o resto da vida. Você entende? A gente está falando aqui, por exemplo, essa pessoa dificilmente poderia ser um pastor. Aqui nós estamos falando para uma ética pastoral. Você entende? Então, para o pastor, existem essas exigências que são regras. Agora, aplicar essa regra naquela situação, aquilo não é exceção, mano. É 1 em 1 milhão. Ou se for naquela cultura, o pastor não pode ter essa postura. Você entende? Aí, um exemplo. Não há 5 dons ministeriais? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e tal. E se ele tivesse esse dom ministerial, fosse para ser chamado pastor? Não poderia ser. Não poderia? Não poderia ser. Isso aqui é uma ética pastoral, é para o pastor, independente de cultura. Entendeu? Agora lá, para um cristão, na condição de uma pessoa que não... Porque assim, quem que é o pastor? O cara precisa ser o exemplo. Precisa ser exemplo. Então, olha só, se ele tem essa condição, o que impede e que autoridade ele vai ter para falar para outro irmão que ele não pode ter mais de uma? Você entende? Como é que é? Ele não pode falar para outro irmão, você não pode ter 2 mulheres. Se ele tem. Então ele, como pastor, ele tem que ser o exemplo. E os demais irmãos, tem lá, são exceções. Agora, mas isso é raridade. Isso não é, em todas as culturas não tem isso. Isso é uma cultura ou outra cultura. Então o que a gente está lidando aqui são regras universais. São regras. Exceções a gente trata como exceção, caso a caso. Mas não poderia ser um pastor essa pessoa. Nessa condição, mesmo nessa cultura que tem esse comportamento, mas esse pastor não poderia. Inclusive ele seria um exemplo para aquela cultura, que não é assim que se vive. Entendeu? Satisfatório não? Mais ou menos? Não, foi bom. Então tá bom. Vamos lá. Mas não é a nossa cultura no caso, né? Ainda bem. Então, o marido de uma mulher, tá certo? Inclusive, isso é o princípio, né? É um princípio da palavra de Deus, é um princípio criacional. Não é nem uma questão cultural, não, é criacional. Ou seja, a criação de Deus ele estabeleceu. O homem e a mulher. Ambos se tornarão uma só carne. Então, a poligamia, ela, na verdade, não é vontade de Deus. Só que Deus lidou com a poligamia no Antigo Testamento de uma maneira não como o Novo. O Antigo Testamento havia... Deus foi trabalhando em cima dos pecados, que eu digo assim, a condição da humanidade era aquela. Deus não poderia, Deus não chegaria implantando a sua vontade, não tinha como. Você entende? Não tinha como. Então Deus foi tolerando, não aceitando, tolerando alguns comportamentos até vir de fato o Novo Testamento, a revelação plena e etc e tal. Então o que a Bíblia diz é o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, só que agora anuncia a todos os homens que se arrependam. Então tem essa questão, né? Precisa saber disso aí. Então, marido de uma mulher, tá, o comportamento é esse. Então tem que ser fiel à sua mulher, leal à sua mulher. Um pastor com segundo casamento é muito complicado, tá? Vigilante, ou seja, uma pessoa atenta, uma pessoa que ela está sempre analisando a sua própria vida, o seu andar, o seu comportamento. É uma pessoa que ela observa de uma maneira cautelosa, ela é prudente, né? Então essa pessoa é vigilante, é uma pessoa que ela, de fato, ela sabe e ela precisa todos os dias e ao longo da sua vida atentar para a sua própria vida, né? Essa é a pessoa que vigie, que tenha cautela. Sóbrio, ou seja, equilibrada, né? Tem que ser uma pessoa equilibrada, pessoa temperante, honesto, é a qualidade, a virtude. Eu estou no verso 2 ainda. Honesto. Está acompanhando aí? Vocês estão acompanhando? A minha coisa é muito diferente. É? 4:3:2. Isso. Tá, daqui a pouco, como que está aí o honesto então? Aqui, ó, no verso 2. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Veja bem, ele é que ele não está na mesma sequência. Até trocou a palavra, mas não está na mesma sequência. Vigilante, sóbrio é moderado, equilibrado, sóbrio, moderado. São sinônimos, mano. Só vai tentando ligar os sinônimos, sentido. Então, sóbrio,
moderado, equilibrado, mesma coisa, né? Como que tá mais aí? Sensato. Sensato, tá. Sensato tá aqui como vigilante, honesto. Tá aí honesto? Não. Não? Tá, mas Sensato, respeitável respeitável. e hospitaleiro Tá. e apto para ensinar. Respeitável é sinônimo de honesto, nessa versão. Então assim, mano, você só vai vendo a virtude, a qualidade, são sinônimos, tá? Dá pra acompanhar na sua aí? Não vou acompanhar aqui não. Tá, então tá bom. Hospitaleiro, uma pessoa que receba as pessoas, tá? Uma pessoa que acolha, que saiba de fato tratar, lidar, acolher as pessoas na sua casa, né? Apto para ensinar. Aqui são exigências, amados, não são apenas recomendações que podem ou não podem ser acatadas. São exigências. Então, quer ser o obreiro, quer ser pastor, quer ser um obreiro, qualquer função de liderança e ministerial, precisa ter essas qualidades. Se não tiver, não está apto para isso. Então, olha só, precisa ser apto para ensinar, é uma exigência. Não dado ao vinho, as pessoas se embriagam. A Bíblia não proíbe o ingerir vinho. O que proíbe é um bêbado, tá certo? Uma pessoa que não tenha controle, uma pessoa que seja um beberrão. O vinho em si não é proibido pela Bíblia. Só que aqui está dizendo que não pode ser dado ao vinho. Não pode ser um cachaceiro na nossa linguagem. Não deve ser apegado ao vinho. Isso, não pode. Porque o que acontece? É uma pessoa que tem que tomar decisões. É uma pessoa que tem que ter uma postura. O cara se enche a cara, ele se desequilibra. Ele perde. Vai fazer besteira, vai falar besteira, né? Claro, então assim, a Bíblia não está reprovando aqui que o pastor não tome vinho. Em si que ele não se embriague, que seja uma pessoa moderada. Não espancador, não pode ser uma pessoa violenta, nem com atitudes e nem com palavras, amados. Não pode ser uma pessoa violenta, nem ofendendo, nem com palavras, hein? Espancador, nem no sentido físico, isso é até crime, né? Nem físico e nem muito menos com palavras também. Também é crime. Sim, é ofensa, né? É agressão verbal, né? Fala. Agressão verbal. Não cobiçoso, de torpe ganância, não pode ser uma pessoa que cobice as coisas, né? Essas pessoas que desejam possuir os bens, e de outras pessoas inclusive também, né? Invejoso, vai entrando aí, invejoso e tal, olha só, mas moderado, uma pessoa equilibrada, uma pessoa, né? Não contencioso, não pode ser briguento, gente briguenta, irmão. Eu acho muito interessante porque Paulo, Filipenses capítulo 3 me veio agora na memória, um texto muito interessante de Paulo, só para parar aqui, não contencioso, não briguento, tá? Rixoso, é uma pessoa que levanta contendas, levanta brigas, discussões, divisões. Não pode ser essa pessoa, não pode ter essa postura, gente briguenta, nem defendendo Deus, nem querendo impor o ensino teológico, não pode ser briguento, pessoa que imponha. Aliás, o texto, olha só, enquanto a gente não lê aqui, calma aí, segure aí, olha para mim, olha para cá. Tem um texto muito interessante em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24, que diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se Deus dá o arrependimento àqueles que resistem. Então ao servo do Senhor não cabe a contenda, não cabe uma pessoa briguenta, que discuta, não cabe, irmão. Não é postura de um homem de Deus, de uma mulher de 2 Deus. Timóteo capítulo 2, versículo 15. Isso. Não, 2,24, varão. 2,24. 2 Timóteo 2,24. Ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso. Manso é uma pessoa controlada. Então gente que briga, mesmo que estou brigando pela verdade, estou defendendo Deus, irmãos, a Bíblia reprova esse comportamento. Eu tenho um grande defeito para você falar algo. Ainda bem que a Bíblia não fala Se disso. não estiver brigando, tá bom, varão. Filipenses capítulo 3, me veio à memória esse texto aqui, do verso de número 2. Olha só que coisa interessante. Filipenses 3 e 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Quem são os cães que Paulo se refere? São as pessoas raivosas, as pessoas briguentas, né? Igual cachorro mesmo, esse cachorro que briga, raivoso, né? Então guardai-vos a qualidade de obreiros maus
esses da circuncisão, que são os legalistas, e dos briguentos. Então, 3 qualidades que a gente não pode ter como obreiro aqui, ó. Não pode ser mau caráter, gente maligna, nós não podemos ser briguentos e não podemos ser legalistas, tá certo, irmão? Então, olha, guardável dos cães. Então, gente que fica brigando é cão, não é ovelha, é o cão. Sou ovelha de Jesus, não, você é o cão. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, verso de número 3, que nós paramos. Não contencioso, não briguento, tá? Não avarento. O que é uma pessoa avarenta? Que ama o dinheiro, que ama, que idolatra, que adora, que não tem limites para conquistar dinheiro, né? Pisa em pessoas, não mantém a sua palavra. Então é um amante do dinheiro mesmo, tá? Não pode ser essa pessoa que ame o dinheiro. Ainda em Timóteo, no capítulo 6, olha o que Paulo diz sobre essa situação, no capítulo 6, amados. 1 Timóteo? Isso, 1 Timóteo. Ainda. Aqui a recomendação é para o pastor. Então toda a carta de Timóteo e Tito, todas as 2 cartas de Timóteo e de Tito, são para pastores, recomendações ministeriais. Então vamos lá, o verso de número 10 até o verso de número 12. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso aqui ele está se referindo a Judas, viu? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Olha a recomendação de Paulo aqui, foge dessas coisas. Amados, o pastor de uma igreja não deve lidar com dinheiro, isso não é ético, tá certo? O pastor, ele deve ter pessoas que lidem com dinheiro, tesoureiro. Não é ético, biblicamente não é recomendado, eticamente não é recomendado que o pastor lide com o dinheiro, tá bom? Isso evita falatórios, isso o protege de tentações, né? Então assim, o pastor ele deve se proteger de tudo quanto é ataque do diabo, porque o diabo aproveita essas coisas, né? A Bíblia diz aí, aqui no capítulo 3, que nós vamos ler agora, um pouquinho mais para frente, que o diabo ele forma um laço e pega muitos líderes eclesiásticos nessa questão da cobiça e do dinheiro. Mas nós vamos chegar lá. Não avarento, não amo dinheiro. Agora que eu quero entrar, que governem bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, ou seja, com toda simplicidade, irmãos. Veja bem. Toda dignidade. Isso, dignidade. Aqui está modéstia, simplicidade, respeito, então são sinônimos. Olha que coisa interessante. O obreiro cristão, o líder cristão, se ele não é exemplo como um pai de família, ele não serve, ele está reprovado automaticamente pela Bíblia a respeito de ser um líder cristão. Automaticamente. A Bíblia reprova. Não é um bom pai, não é um bom marido, está desqualificado para o ministério. Pode pregar igual o Charles Spurgeon, pode, né, ter carisma, pode ser usado por Deus. Biblicamente, nos critérios, no comportamento ético, ele está reprovado. Tá certo? Biblicamente é isso aqui. Então tem que governar bem a sua casa, tendo seus filhos de sujeição com simplicidade, com dignidade. Então que ele conquiste ele tem que ser autoridade dentro da sua casa para os seus próprios filhos, não impondo, não com brutalidade, não com autoritarismo. É justamente o que a Bíblia recomenda, simplicidade, coisa, né, mais refinada. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na casa de Deus? Claro que não, amado. É uma pergunta de retórica, claro que não. Não pode ser novo convertido, deve estar novo convertido, aqui é neófito, né? Não pode ser novo neófito. Aqui na minha versão está neófito. Tá de vocês aí também? A sua está como? Eric? Recém-convertido, isso, neófito. Não pode ser, um obreiro não pode ser, amados, novo convertido. Tem que ser uma pessoa madura. Não necessariamente de idade, não é isso que eu estou falando, mas madura na fé. Né?
O obreiro tem que ser maduro na fé. Ele precisa ser uma pessoa que traga consigo as características da maturidade cristã, que tenha virtude na sua vida, que é o fruto do Espírito. Não pode um obreiro jamais, em hipótese alguma, ser uma pessoa imatura, novo convertido. Não pode, amados. E aí Paulo diz o porquê: para que não se soberbecendo, não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? Orgulho, soberba. Então você dá autoridade, posição, é uma função de autoridade e de destaque para um novo convertido, aquele que não é resolvido, ele vai se ensoberbecer, ele vai achar que é melhor do que o outro, que manda no outro, né? Ele vai ser uma pessoa orgulhosa de fato. Então não pode ser novo convertido, para que não caia na condenação do diabo, que é o orgulho. Então o que tem de pessoas aí que são líderes e são orgulhosos, então embora, de repente, é uma pessoa que tem 200 anos na igreja, mas biblicamente, eu estou falando no sentido do amadurecimento, ainda é um novo convertido, no sentido que ainda precisa ser amadurecido. Porque o tempo não quer dizer coisa nenhuma. Tem gente que vai, às vezes, tem ministério que vai separando as pessoas porque está há 200 anos aquilo. Não separar porque, não, mas se não é madura. Hebreus fala isso, né? Porventura sois vós, meninos, não deveria ser mestres. 5:12, né? De Hebreus, exatamente. Olha só, irmão, então não pode ser, tá bom? Para que não caia aí na questão da soberba. Então o obreiro orgulhoso é uma contradição, porque o obreiro é aquele que deve ser a representação da humildade, porque ele representa o próprio Cristo, que disse: eu sou rei, eu sou Senhor. Vocês dizem mesmo que eu sou isso mesmo, mas eu estou dando exemplo, eu estou servindo vocês, vocês devem fazer isso uns com os outros. Então humildade, gente humilde, né? Quem é gente humilde? Gente humilde é aquele que sabe que não é melhor do que ninguém, absolutamente ninguém. Não é porque ele, de repente ele tem uma função, ele tem um poder administrativo, um poder espiritual, entre aspas, um poder intelectual, um poder teológico, um poder financeiro, um poder social, né? Poderes que os homens têm, ele acha que é melhor do que os outros. Não. Engraçado que todos começaram de baixo, né? Sim. Sem dúvida. E a pessoa quer se orgulhar de uma coisa que também já foi no passado. Então, alguns não começaram por baixo, são esses. Eles começaram já por cima, no sentido que já foram dados para eles funções que deveriam ser dadas a pessoas experimentadas e foram dadas a essas pessoas imaturas e não sabem lidar então com essas questões, né? São pessoas que não foram provadas, são pessoas que não foram experimentadas na fé, são pessoas que não entendem a sua função de servo. E eles acham, porque tem uma função de liderança, acham que são melhores. Não entendeu o evangelho, não é maduro biblicamente falando, essa é a questão. Por isso não pode ser novo convertido, não pode ser uma pessoa imatura, tá bom? Verso 7. O pastor chegou e falou assim sobre o negócio de maturidade. E trocou o pastor lá, troca no 2 anos, troca. E ele trouxe um caráter cristão, né? A vida do cristão, ele falou que realmente o cristão só se manifesta quando o caráter dele. E no momento quando coloca uma pessoa para cuidar de uma área ministerial, né? Aí ali ele vai ver a atitude da pessoa, de que sentido, como uma pessoa em relação a dois caráteres, ou ela é serva ou ela é um mordomo. Mas para ele é mais opção ser um mordomo do que ser um servo, porque o mordomo ele vai cuidar de uma coisa que não é dele, mas como se fosse dele. E agora o servo não, só vai fazer aquilo ali e pronto, acabou de outra casa. A questão é assim, ó, eu acho uma falha. É claro que ninguém acerta 100%, né? A gente é humano e a gente erra nas nossas avaliações. Mas é assim, amados, não se coloca ninguém na liderança para experimentar essa pessoa. Né? Não se coloca ninguém na liderança e depois descobre que a pessoa não. Essa pessoa precisa ser experimentada e tem meios de fazer isso. E tem ferramentas de fazer isso. E o pastor, o líder, a pessoa que vai delegar a outra pessoa uma função, ela inclusive precisa ser madura o suficiente para enxergar isso. Ela precisa enxergar isso. Ela precisa observar aquela pessoa um certo tempo, um longo tempo, não sei quanto tempo, mas é possível, amados, é possível. É claro que tem lá as suas exceções, mas é possível você identificar se essa pessoa de fato é uma pessoa humilde ou não. Né? Então o que falta e o que a falha muitas vezes
É nessa observação, nessa cautela, nesse olhar de liderança, onde você começa a observar as pessoas, ou a pessoa em si. E aí você deve discipulá-la. É interessante isso, que a liderança bíblica, ela muitas vezes se mostra onde um líder, ele estabelece outro líder, porque ele vai acompanhando esse líder. Ele vai formando nesse líder aquilo que ele é, né? As suas virtudes. Então a gente vai lembrar de Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Paulo e Timóteo, Barnabé e Paulo, né? E a gente vai percebendo essa questão que eles andaram juntos. Eles foram forjando, né, o caráter dessa outra pessoa que eles pretendiam colocar na liderança. Então há esse cuidado, essa cautela. Quando a gente parte aí para um negócio assim, de produção, né, um monte de obreiro, né, uma pessoa assim, separando um monte de gente, é meio complicado, irmão. Será que foi feito um acompanhamento? Será que foi observado? Será que foi feito um discipulado com essa pessoa, uma preparação e tal? Porque a gente percebe que biblicamente houve, não foi assim do nada, né? Quando a gente vê Paulo, por exemplo, Paulo, ele fica muito tempo lá se preparando. O Barnabé é quem introduz ele nos apóstolos, né? Os apóstolos lá. Então assim, sempre há uma pessoa mais madura para discipular a outra, para preparar a outra. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Amados, fundamental. Dos que estão de fora, ou seja, daqueles que não pertencem ao povo de Deus. Precisa ter um bom testemunho na vizinhança, onde trabalha, no meio dos parentes que não são cristãos. Precisa ser uma pessoa que tenha bom testemunho, respeitada, né? Respeitosa. Aí que as pessoas olham, não, é um bom pai, é um bom esposo, é um bom funcionário, é um bom patrão. E tem essa também, né? Tem os patrões aí cristãos que deixam a desejar no testemunho. É uma pessoa honesta, sabe, é aquela pessoa que tem testemunho dos que estão de fora. Então, essa é uma característica também. Ah, não, o profeta de casa não tem honra, os parentes não respeitam, os parentes não o consideram como um homem de Deus. Bom, um negócio meio complicado isso aí. E a Bíblia diz que ele tem que ter bom testemunho, sim, os que estão de fora, né? Para que não caia em afronta e em laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos, bom, aqui quase que repetem, né? Repete aí as mesmas qualificações, as virtudes. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, ó, que coisa interessante, de duas falas, falou e desfalou. Não empenha a palavra, não mantém a palavra. Percebe aqui que coisa interessante? Língua dobre é isso, né? Língua dupla. Quem tem língua dupla é o lagarto, a cobra, né, mano? Língua aberta. Não pode ter essa fala dupla. Se falou, sustenta a palavra, né? Tem gente, é uma frase muito interessante, irmãos. Tem gente que não sustenta em pé o que falou sentado. Olha, eu estou sentado aqui. Então vamos lá. Então não seja de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso, do próprio ganância, guardando mistério, não é ministério, hein? É mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Olha só, primeiro provados. Da mesma sorte as mulheres, ou seja, as diaconisas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. É interessante, amados, esse pecado da língua, da fala, né? É colocado aqui, específico para as mulheres, não que os homens não tenham. Não, é curioso, né? É natural também, não tem problema nenhum assim abordar. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governe bem seus filhos, suas próprias casas. Aqui não é uma regra, né, para você ser diácono? Sim. Precisa ter Exatamente. uma mulher? Sim. Não, tem que ser casado e marido. Então, não, na verdade, Eris, o que acontece? Há dois pensamentos aqui, irmão. Já que você questionou, há dois pensamentos. Um pensamento diz que o diácono, ele precisa ser marido de uma mulher, que não seja um bígamo, que não tenha duas mulheres. E outros entendem, não, que tem que ser casado. Uns entendem que o texto está falando aqui, ó, não pode ter duas mulheres, e outros entendem que, ó, tem que ser casado. Você entendeu a diferença? A questão é, precisa ser uma pessoa que seja leal no casamento. Entende? Agora sim, são duas opiniões. Porque o jovem Estevão, ele era diácono? Sim. Ele não era casado? Aí eu não sei, não posso te afirmar isso.
Não posso afirmar porque eu não teria uma base bíblica para afirmar nem que sim, nem que não. Então eu não digo nem que sim, nem que não. Agora aqui, o que me parece é que está dizendo que veja bem, não teria sentido se a exigência não fosse casado, dizer que também teria que ser um bom pai. A exigência para o pastor me parece que é o mesmo para o diácono, que também tem uma família, que também tem autoridade. Esse fala que é marido de uma mulher porque é casado. E que tem os seus filhos em sujeição. São opiniões. São opiniões. Que eu sou diácono na Sim. igreja. Tu e um bocado de gente solteira aí que é diácono. E também tem mais cooperador. Foi consagrado diácono. Nesse não tem, não. A Bíblia vai falar de diácono. Cooperador, nesse sentido que a gente tem essa divisão, cooperador é diácono. Não é uma preparação, A Bíblia não diz isso. Quando Paulo diz os meus cooperadores, era a gente que o ajudava. Mas não é a pessoa que ficava na porta. Qual é a ideia qual é a função do cooperador? Me ajude aí. Ele fica igual, ele fica o outro diácono mesmo. É um diácono. É um diácono. Né? É igual falar assim, é um presbítero, é um aspirante ao pastorado. Não é bíblico. Um cooperador é um aspirante ao diácono. Não vejo também. Cada estrutura que crie lá a sua estrutura, mas biblicamente eu entendo que essas coisas não tem diferença. Presbítero e pastor, cooperador e diácono. Para mim é a mesma função, a mesma coisa, né? Para mim. Mas o que acontece? O que eu entendo aqui é que os diáconos, é o que está escrito, os diáconos sejam maridos de uma mulher. A questão é que se essa uma mulher que quando é casado tenha só uma mulher, ou que seja casado, entendeu? Aí, não sei, são duas opiniões, mano. Então não é uma única opinião não, Erickson. Então você vai ter mestres, ensinadores que eles vão ter essa opinião. Não, está falando aqui a respeito de tem que ser casado. E outros ensinadores bons também vai ter a opinião que não precisa ser casado, mas se for tem que ser de uma mulher, entendeu? Então tem aí divergência, velho. Então vamos lá. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha só, então aqui, amados, há uma lista de comportamentos éticos, tá? Onde Paulo traz essas exigências para todos aqueles que querem o episcopado, todos aqueles que querem a função ministerial. Então, a Bíblia vai colocar aqui, na verdade, irmãos, veja bem. Por que não tem o evangelista aqui? Por que não tem o profeta aqui? Por que não tem o mestre aqui? Aqui Paulo está tratando de algo mais específico em uma comunidade local. Não que os outros não precisem. Mas aqui essas duas funções, elas são as funções de mais, eu vou colocar assim, atividades em uma comunidade local. Ou seja, pastor e diácono. É que infelizmente o diaconato foi resumido hoje, ou limitado a essa questão mesmo de templo. Mas o diácono ele também pode pregar, pode ensinar, né? Estevão, Filipe e outros mais de diáconos que inclusive pregavam. Não é a questão. Então o que acontece? Aqui a exigência, na verdade, se aplica a todos, ao evangelista, ao apóstolo, ao profeta, ao mestre, a todos. É que aqui Paulo está tratando mais de uma questão de uma convivência comunitária, porque a carta é pastoral, então é para um pastor em uma comunidade local, né? Mas se aplica, inclusive, irmãos, a todos os cristãos, independente se é obreiro ou não. É que aqui o que se exige? Uma intensificação nisso. Ou seja, todo cristão, homem de Deus, precisa ser casado e fiel à esposa? Todo. Não só o pastor, todo homem. Precisa criar seus filhos bem também? Precisa ser uma pessoa que não pode ser descontrolada, briguenta? Estou falando do não obreiro. Todos, né? Então, na verdade, a recomendação é para todo cristão. Qual é a diferença aqui para o obreiro, para o ministro? É que ele tenha isso em mais volume. Mais densidade. Exato, essa é a palavra que eu estava... Densidade é que eu estava procurando, velho. Eu não estava encontrando. Estava tentando buscar aqui. Daquele texto lá, função da igreja, demonstrar qual é a densidade. Olha aí, A densidade é isso, né? É o volume, né? Então, por exemplo, todo cristão precisa orar, ter vida de oração.
O obreiro com mais intensificação, com mais densidade. Precisa ter conhecimento bíblico, todo cristão precisa ter, mas o obreiro bem mais. Então são as mesmas exigências, mas quando vem para o ministério, para a liderança, precisa ser intensificado isso. Mas é a mesma coisa, né? Então não é que uns precisam e outros não, todos têm que entrar por essa via aí, porque são virtudes éticas, né? Comportamento ético do discípulo de Cristo. É que nós estamos vertendo aqui para a questão pastoral, mas todo discípulo de Cristo aqui precisa estar na vida de todo cristão, né? Independente se tem função ministerial ou não. Agora, quando tem função ministerial, aí o cara está no foco, né? Aí o cara está no holofote, aí o cara está sendo observado por um monte. Então é por isso que a cana é mais pesada, né? O peso é maior. Então, de repente, um membro lá, sem essa função, sem esse destaque ministerial, fala uma besteira. Pode ter certeza que muita gente vai esquecer, relevar. Vai um pastor falar uma besteira, vai um professor falar uma besteira, a repercussão, o peso é maior da palavra, né? Porque a representatividade é maior, porque existe um exemplo ali. Então, quando aquele exemplo ele é desvirtuado de alguma maneira, existe um julgamento maior. É o que Tiago diz, capítulo 3. Só, vocês não querem ser mestres, sofrerão mais duro juízo. Tanto o juízo eterno de Deus, quanto o juízo dos homens. Né? Então é um negócio aí bem complicado. Tudo bem, meus amados? Alguma pergunta fácil e rápida? Não?